Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Centro Espírita Irmão Clarencio, para mais um estudo sobre o Livro dos Espíritos. Antes de iniciar o nosso estudo, eu vou fazer a leitura do Evangelho do dia, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, itens 1 e 2. Eu vou ler somente um trecho da explicação, que é o item 2, que é um trecho muito longo, e eu sugiro que vocês leiam na íntegra. Vamos lá. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. Isto está em Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se diverte com este ensinamento moral. Bem-aventurados os pobres de espírito, assim como com muitas outras coisas que não compreende. Jesus não entende como pobres de espírito os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Ao afirmar que o reino dos céus pertence aos simples, Jesus quis dizer que sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito, ninguém será admitido nesse reino. Entre o ignorante que possui essas qualidades e o sábio que acredita mais em si do que em Deus, o ignorante será preferido. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos distanciam. E isso por uma razão muito natural, é que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Portanto, para a felicidade futura do homem, é preferível ser pobre de espírito, no sentido que o mundo lhe dá, e rico em qualidades morais. Bom, meus irmãos, eu convido a todos que me ouvem nesse momento a fazer uma prece, para a gente poder iniciar o nosso estudo. Amado Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, estamos reunidos em Teu nome para estudar o Livro dos Espíritos. Pedimos, Senhor Jesus, que estejamos sempre sob Sua guarda e sob Sua proteção, amparados nos nossos estudos e no nosso raciocínio, e pedimos, Senhor, que possamos tirar o melhor proveito do nosso estudo de hoje. Que a espiritualidade amiga da casa do irmão Clarencio possa nos amparar nesse momento e que possamos ter um bom proveito do nosso estudo. Esteja conosco, Senhor Jesus, agora e sempre. Obrigada e graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, com a proteção de Jesus, vamos começar o nosso estudo de hoje. O nosso estudo é sobre a questão 919 do Livro dos Espíritos, na qual Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Primeiro vamos nos ater exatamente na pergunta, nos detalhes da pergunta. Qual o meio prático, ou seja, algo que eu posso fazer na minha vida, mais eficaz, ou seja, eficiente, para me melhorar nesta vida, ou seja, para evoluir nesta vida e resistir ao arrastamento do mal, ou seja, não me deixar levar pelas influências do mal que cheguem até mim. Então, o que eu posso fazer em termos práticos na minha vida para que isso aconteça? A resposta nos é dada por Santo Agostinho e ela é dada da seguinte forma, com uma simples frase: conhece-te a ti mesmo. Como é que nós vamos nos conhecer a nós mesmos? E aí, Santo Agostinho faz uma grande dissertação de como seria esse roteiro, para que nós conseguíssemos colocar na prática esse conhecer a si mesmo. Ele nos oferece um roteiro falando do que ele fazia. Ele vai acordar antes de dormir todos os dias, ele fazia um exame de consciência, analisava todos os atos que ele
tinha praticado ao longo do dia, se eram atos bons ou atos maus. E, na verdade, o que ele pretende nos deixar como mensagem nesse roteiro? Que todos nós podemos fazer esse exercício. Que não seja exatamente da forma que ele fez, mas esse exercício de autoconhecimento pode ser feito por todos nós. E a gente pode seguir um roteiro. Seguindo esse roteiro sugerido por ele, a gente consegue fazer. Então, o que ele nos diz? Na hora que a gente faz uma análise do nosso dia, e é claro, a gente pode fazer isso todos os dias, ou pode fazer uma vez por semana, não importa a periodicidade que a gente vai fazer isso, é a gente que determina. Mas o importante é que a gente faça. Então, nessa análise em que a gente para pensar na vida, no que a gente tem feito, né? Algumas perguntas ele sugere que a gente faça para nos ajudar nessa análise. Então, quais são essas perguntas? O que eu tenho feito é contra as leis de Deus? Nós espíritas já conhecemos bastante sobre as leis de Deus. Nós estudamos constantemente sobre as leis de Deus e já sabemos do que elas tratam. Então, os meus atos, as minhas atitudes estão em harmonia com as leis de Deus ou estão contrárias às leis de Deus? Eu estou tentando brigar com as leis de Deus? Isso é uma primeira reflexão. O que eu tenho feito nas minhas atitudes tem causado algum mal ao meu irmão? O que eu tenho feito tem feito o meu irmão, o meu próximo, sofrer de alguma forma? Esses mesmos atos que eu tenho cometido têm causado algum mal a mim mesmo? São perguntas que a gente precisa fazer a si mesmo e responder com muita sinceridade. E é muito interessante que nesse roteiro que Santo Agostinho nos dá, ele deixa claro que como é que a gente vai responder isso? A gente vai ter sempre o nosso próximo como referência. Então, pensemos nessa análise. Se eu quero saber se o que eu fiz, o que eu tenho feito, tem feito mal a alguém. Alguém tem se ressentido de alguma coisa que eu fiz? Será que o que eu fiz, alguma coisa que eu tenha feito recentemente, pode ter causado mágoa a alguém, ou se alguém está sofrendo com o que eu fiz? Então aí eu tenho o primeiro referencial, que é o meu próximo. Alguma atitude minha não está de acordo com tudo aquilo que eu já aprendi sobre as leis de Deus? E aí o referencial é minha consciência. Com tudo que eu já aprendi sobre as leis de Deus, do que é certo, do que é errado, do que é lei de amor, o que está fora da lei de amor. As minhas atitudes estão coerentes com a lei de amor, com a lei de Deus? Ou não? Eu estou sofrendo por alguma coisa que eu mesmo causei? Eu estou sofrendo de culpa, de remorso, porque a minha consciência me acusa de algo que eu fiz e que eu entendo que não está certo? Segunda pergunta que nos propõe Santo Agostinho. Se eu fosse partir agora, eu deveria temer alguma coisa? O Evangelho de Jesus a todo momento nos dá essa chamada, né? E se você for partir agora, o que vai acontecer? Eu estou em paz com a minha consciência? Eu tenho construído inimigos que eu vou deixar? Vou partir, vou deixar inimigos? Eu levo meu coração cheio de mágoas desnecessárias? Eu consigo me desapegar das coisas materiais que eu vou deixar? Não são perguntas fáceis, meus irmãos. Não são perguntas que a gente responde rapidamente, sem uma profunda análise da nossa consciência. Algumas a gente vai responder sim, outras vai responder não. Mas o importante nesse processo é que a gente faça esse questionário
para nós mesmos, que a gente consiga olhar no espelho e faça essas perguntas e responda de forma assertiva, que reflita, que pense, que medite sobre a resposta e responda. Minha consciência está em paz? Se eu precisar partir nesse momento, eu parto em paz? Ou estou cheio de pendências? Não, eu preciso fazer as pazes com meu irmão. Não, eu preciso me desapegar dos meus bens materiais, porque eu não vou conseguir me desapegar deles. Não, eu tô com uma mágoa desnecessária no meu peito. Enfim, são perguntas de caráter muito íntimo e que ninguém pode responder por nós. Por isso, se estamos tratando do autoconhecimento, do conhece-te a ti mesmo, não é ninguém que vai me dizer o que eu tenho que fazer. Sou eu que vou descobrir como anda meu coração, como andam as minhas atitudes, se o que eu tenho feito está no caminho do bem ou se não está no caminho do bem. Então é algo realmente muito íntimo. Então a gente deve, nessas perguntas, fazendo essas perguntas, tentar ser o mais assertivo possível, respondendo simplesmente sim e não, de maneira muito, muito sincera, e ativando, através dessas respostas, a nossa disposição para trabalhar no que a gente detectou como algo ruim. Se eu detectei que eu ainda tenho um excesso de apego às coisas materiais, isso não é bom. Não é bom que seja dessa forma. Não é da lei de Deus que seja dessa forma. Então, que eu comece a trabalhar o desapego. Eu comece a trabalhar naquilo que eu identifico como algo que não está bem, que não está ajustado com as leis de Deus. E o autoconhecimento é a chave para a melhora individual, como diz a pergunta de Kardec, a fórmula para resistir ao arrastamento do mal. E aí, Santo Agostinho pontua uma coisa interessantíssima. Ele diz para a gente que esse exercício, que ele propõe, a simples disposição nossa de fazer esse exercício, de fazer essa autoanálise, de tentar fazer um esforço de autoconhecimento, a simples atitude de fazer esse exercício já nos conecta com a espiritualidade maior. Porque esse exercício recebe a intervenção direta de Deus. Então, a nossa disposição em conhecer o nosso consciente, conhecer a nossa vida, analisar a nossa existência, para saber o que está certo e o que está errado, e a nossa sincera disposição de trabalhar no que está errado para ajustar o passo, já faz com que nós sejamos capazes de nos conectar com a espiritualidade do bem que nos cerca. Então isso é algo fantástico e é por isso que isso responde à pergunta de Kardec, que nos afasta do arrastamento para o mal. Nós aprendemos no Espiritismo que a nossa sintonia, o nosso comportamento estabelece a nossa sintonia, seja para o bem ou para o mal. Então, se eu estou me sintonizando com a espiritualidade maior, com a espiritualidade do bem, com aqueles espíritos amigos que desejam o meu progresso, que desejam o meu bem, com os protetores espirituais que estão ao meu lado, querendo que a minha encarnação dê certo, se eu estou me conectando com esses seres espirituais, é claro que a minha sintonia não vai permitir a aproximação de espíritos do mal, espíritos que estão sintonizados com coisas ruins, que estão sintonizados ainda com o caminho errado. Não é possível sintonizar no bem e sintonizar no mal simultaneamente. Ou eu estou sintonizado com espíritos do bem, ou eu estou sintonizado com espíritos sofredores ou maléficos, ou o que seja. É impossível ter as duas sintonias ao mesmo tempo. Então, se esse exercício me põe em sintonia com espíritos mais elevados do que eu, mais elevados e que querem o meu bem, que desejam o meu bem, que vibram positivamente para mim, então
é uma chave, sim, que me livra do arrastamento para o mal. Então, outro alerta que Agostinho nos faz nesse exercício muito importante é que quando a gente vai fazer esse exercício, muitas vezes a gente encontra alguns disfarces. Não, às vezes não é muito fácil para nós identificar as respostas certas. Às vezes a gente encontra disfarces que nos são convenientes. Por exemplo, muitas vezes o vício do orgulho a gente disfarça como sendo dignidade, amor próprio, direitos adquiridos. Tudo isso é positivo, tudo isso é bom e tudo isso é necessário na nossa vida. Nós precisamos sim ter dignidade, nós precisamos sim ter amor próprio e precisamos sim lutar pelos nossos direitos. Tudo isso está certo. O que nós não podemos é errar a dose e ter gestos de orgulho disfarçados desses sentimentos positivos. E nós fazemos isso sem perceber muitas vezes. Então, a gente precisa ter o alerta ligado, porque a gente disfarça, a gente tenta fugir pela tangente. Só que as leis de Deus são muito claras e não permitem nenhum tipo de negociação. Então, vamos tentar fazer uma análise justa das nossas atitudes. Então, o orgulho pode sim estar disfarçado desses sentimentos. Outro sentimento que se disfarça, a avareza. Nós disfarçamos dizendo que é previdência, que é economia. Não, eu sou uma pessoa previdente, eu guardo dinheiro para o futuro, eu guardo dinheiro porque eu sou uma pessoa econômica, porque eu preciso guardar para um momento de necessidade. Ora, tudo isso é positivo. Nós devemos sim ser previdentes, devemos sim economizar dinheiro, devemos sim nos precaver para um momento de dificuldade. Tudo isso é positivo, não tem absolutamente nada de errado. Só que se a gente exagera na dose, aí a gente começa a transformar em avareza. Começa a guardar mais do que o necessário. Começa a se apegar demais ao dinheiro e aos bens materiais e aí não abre mão para nada. Mesmo quando a necessidade bate à nossa porta, a gente não consegue abrir mão. Então vamos ter cuidado também com essa segunda armadilha. Outra armadilha que nos pega, vingança. Nós disfarçamos a vingança de justiça. Não, eu não quero me vingar, mas a justiça precisa ser feita. Muitos de nós já proferiu essa frase, muitos de nós têm esse sentimento ainda. Então, a vingança é algo muito ruim. O evangelho é muito claro para nós quando ele fala da vingança. Ele fala que a vingança é uma marca de pouca evolução, que não é aceitável o indivíduo que se propõe a ser cristão sequer pensar no sentimento de vingança. Então, vingança a gente não pode, de forma alguma, deixar entrar no nosso roteiro. O que a gente muitas vezes chama de justiça é vingança. Então, o que a gente faz? É óbvio que quem passa por é lesado por alguém, de que forma for, é ferido por alguém, é maltratado, enfim, sofreu alguma coisa, é normal que no primeiro momento a gente deseje a vingança. Mas o nosso espírito cristão tem que falar mais alto e a gente precisa digerir aquele sentimento, jogar ele para fora e entender que a justiça verdadeira sempre será feita por Deus. Porque a gente acredita que tem um Deus, que temos um Deus justo, misericordioso e bondoso. Então ninguém é ferido, ninguém é injustiçado. Todo aquele que foi ferido terá a justiça feita, mas pelas mãos de Deus, da forma que Deus achar correta e no tempo que Deus achar correto. E não jamais pelas nossas mãos. Então, vingança é outra armadilha. Outra armadilha
que é muito comum nos dias de hoje, nos tempos que estamos vivendo, que é o desrespeito. Muitas vezes nós chamamos o desrespeito de liberdade de expressão, ou é uma brincadeira inocente. Temos que ter muito cuidado com o nosso próximo. Se a gente está falando de uma análise, será que o que eu estou fazendo fez o meu irmão sofrer? Será que a minha liberdade de expressão falou algo? Quando eu falo falou, é qualquer tipo de expressão. Pode ser falar, escrever, publicar nas redes sociais, enfim. Será que a minha expressão feriu o meu irmão? Se ela feriu, ela deixou de ser liberdade de expressão para ser agressão ao próximo. Então isso não é certo, isso está contra as leis de Deus. É claro que, mais uma vez, a gente está falando de disfarces emocionais que a gente faz, né? Claro que nós temos sim que ter liberdade de expressão. É claro que nós temos que nos expressar as nossas ideias, colocar as nossas opiniões. Isso é legítimo, isso é certo e temos esse direito. O que nós não temos é o direito de, através desse direito, do exercício desse direito, ferir a dignidade do próximo, ferir o próximo, seja lá como for, ofendendo, ferindo, caluniando. Então, liberdade de expressão, sim, sempre. Porém, qual é o limite da liberdade de expressão? Respeito. Respeito ao outro, respeito à opinião diferente, respeito em todos os âmbitos. Nada do que a gente expressar deve ferir a quem quer que seja. E como é que nós vamos perceber a diferença, né? Porque já que a gente disfarça sem perceber, como é que nós podemos perceber a diferença? Agostinho também nos dá esse roteiro. É perfeito o roteiro dele, né? Então ele também nos dá essa medida. Ele diz assim pra gente: Deus não tem duas medidas diferentes. A lei é a mesma para todos nós. Todos nós. Então todos nós estamos imersos nas leis de Deus. Mesmo que eu não acredito em Deus, eu não concordo com a lei de Deus, eu sou contra a lei de Deus, não importa, você estará submisso às leis de Deus da mesma forma do que aquele que acredita. Então, nós não temos a menor força para lutar contra as leis de Deus. Elas são soberanas. E são a lei de Deus, ela é exatamente igual a todos nós, sem diferença. Então, o peso que é usado para me medir é usado para medir todos os outros seres humanos. Não há diferença, não há privilégios. Então, se é dessa forma, como é que eu vou medir os meus disfarces? Como é que eu vou perceber se eu estou errando ou não? Vamos usar sempre o nosso próximo como termômetro. Olha como é que ele ajuda a gente. Se eu visse alguém agindo exatamente como eu estou agindo nessa situação, qual seria o meu julgamento? Ou seja, se eu tenho uma situação que eu estou na dúvida, eu imagino que aquela atitude está sendo cometida por uma outra pessoa, que não sou eu. Aquela outra pessoa está fazendo aquilo. E eu estou de fora analisando e olhando. Qual é o meu julgamento? Aquela pessoa está certa? Aquela pessoa está errada? Segundo movimento. Se eu fosse aquela pessoa que recebe os efeitos dos meus próprios atos, qual seria a minha reação? Então, sempre o próximo vai ser o nosso termômetro. Eu analiso se o que eu estou fazendo está atingindo outra pessoa e eu quero saber se aquilo é certo ou errado, troco de lugar. Imagino que eu sou a outra pessoa e estou recebendo aquela atitude de alguém. Qual vai ser a minha reação? Eu vou sofrer? Então tá errado. E essa análise de fora. Se é uma atitude que não envolve terceiros. Uma pessoa eu quero saber se eu estou sendo
orgulhoso ou não. Pega essa mesma situação, imagina que ela está sendo praticada por outra pessoa e você fica de fora observando. O que você acha daquela situação? Não é mais você, é uma outra pessoa. Você acha que aquilo está certo? Você acha que aquilo está errado? Então o outro serve como o melhor termômetro para nós, para a gente fazer essa análise de maneira mais fria, de maneira menos emocional e conseguir analisar de uma maneira mais assertiva. E a última dica que, assim, Agostinho nos dá e que é muito interessante. Ele diz para a gente ouvir os nossos inimigos. O que os nossos inimigos dizem a nosso respeito? Bom, primeiro, como cristão, a gente não deve ter inimigo. Vamos pensar dessa forma. Se a gente tem inimigo, é porque a gente já não está andando muito bem, né? Porque o ideal é que a gente não tenha inimigo. Mas vamos classificar como inimigo aquelas pessoas que não gostam da gente. Não gostam. Não sintonizam com a gente de jeito nenhum. Então, ele nos aconselha que a gente ouça o que essas pessoas têm a dizer. Porque como elas não são nossas amigas, elas não têm o menor problema em dizer de maneira crua e fria o que elas estão vendo. Então, um inimigo, vamos lá, entendendo que inimigo é essa pessoa que não sintoniza com a gente. Ele não vai ter o menor problema em dizer, você é muito egoísta, você é invejoso, você é fofoqueiro, você seja lá o que for. Se essa pessoa for nossa amiga, ela jamais vai dizer isso. Ela vai dizer, olha, você deveria melhorar um pouco desse lance que você não está muito bem, né? Então vai amenizando, vai falando aquele defeito nosso com uma certa dose de eufemismo, né? Vai melhorando a situação para não ficar tão feia para nós. Mas o inimigo não, o inimigo vai falar sem dó nem piedade. Isso não significa que aquela pessoa que não gosta da gente, que é nosso inimigo entre aspas, né? O que ele está falando está totalmente certo. Não é isso. Só que Agostinho fala para a gente ouvir e analisar. Se repetidas pessoas que não gostam de mim me chamam de egoísta, será que eu estou sendo egoísta e não estou percebendo? Tem muita gente me chamando de egoísta. Aquela pessoa que não gosta de mim disse na minha cara que eu estou sendo invejoso. Será que eu estou sendo invejoso e não prestei atenção nisso? Não quer dizer que a pessoa esteja certa, mas você pode estar tendo uma atitude, uma determinada atitude que foi recheada de egoísmo, recheada de inveja, recheada de maledicência e você nem tinha percebido. Então, não é pra gente se autorrotular. Ele falou que eu sou egoísta, então eu sou egoísta. Eu sou a pior pessoa do mundo. Não é isso. Mas a sugestão de Agostinho é para a gente prestar atenção no que eles nos falam, porque pode ter uma dose de verdade, né? E por último ele fecha dizendo que gaste tempo nesse exercício, porque é importante. Não vamos usar desculpa, não tenho tempo para fazer isso. Gaste tempo da sua vida fazendo esse exercício, porque ele vai ser fundamental para o seu crescimento espiritual, para a sua evolução como espírito imortal. Vai ajudar na sua caminhada, a sua disposição. Lembra que ele fala para nós que a sua disposição em querer mudar, em querer acertar, vai fazer com que você tenha sintonias positivas e elevadas. Então, vamos sim gastar tempo da nossa vida fazendo essa análise. Para finalizar o nosso estudo, eu vou fechar com uma frase de Francisco de Assis, que tem bastante a ver com o que a gente está estudando hoje. Ele fala assim: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará realizando o impossível. Então, qual é a mensagem de Francisco nessa frase? A gente começa fazendo pouquinho, o básico, porque é extremamente necessário. Depois a gente melhora, dá um passinho, faz um pouquinho a mais. E se a gente continua nesse exercício,
quando a gente parar para ver, a gente tá fazendo coisas que a gente julgava impossível de ser feito. Então, esse é o movimento, sempre crescendo, sempre evoluindo, sempre com boa vontade de crescer, de melhorar e de extirpar da nossa existência tudo aquilo que a gente identifica como sendo negativo, como sendo contrário às leis de Deus. Esse era o nosso estudo de hoje, meus irmãos. Agora eu convido a todos a se unirem a mim num momento de prece para a gente encerrar o nosso estudo. Amado Mestre Jesus, estamos encerrando mais um estudo sobre o Livro dos Espíritos, com tantos ensinamentos produtivos, úteis e iluminados que nos foram trazidos pelo nosso irmão Santo Agostinho. Ajude-nos, Senhor Jesus, a ter perseverança necessária para promover o nosso autoconhecimento e, através do nosso autoconhecimento, a nossa evolução e a nossa melhoria espiritual. A cada dia, um passo, até que consigamos efetivamente nos aproximar de Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por toda a proteção, por todo o amparo, e que a espiritualidade amiga da nossa casa, que o nosso irmão Clarencio, nosso irmão maior, continue nos assistindo, nos ajudando nesse processo de crescimento. Que a graça de Deus nos envolva a todos nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, muito obrigado por esse estudo. Fiquem todos na paz.